Tá, já tô fazendo aqui pra gente. Você está conseguindo ver a tela cheia? Sim, Tá. Então, gente, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à reunião, né, do mês de março. Ela está sendo realizada hoje, né, no dia 1º de abril, em função do nosso evento, no sábado passado, dos 23 anos do CON, que realizamos no Parque Esportivo. Então, acabamos transferindo e nesse final do mês também vai acontecer outra reunião no último final de semana, tá? Então, essa reunião é para a gente conversar um pouquinho, né? Esclarecer dúvidas. Eu vou apresentar aqui, de uma maneira assim breve, né? Como que é a cirurgia bariátrica e como que a nutrição e outras áreas também se relacionam com a cirurgia, tá? Então, eu sou nutricionista, graduada pela PUC, sou especialista em nutrição clínica e doenças crônicas, trabalho no CON desde 2017 e a minha jornada no CON começou quando eu era nutricionista ali no Hospital São Lucas, o qual eu fui nutricionista clínica por 4 anos. Quem somos então, né? O CON é uma clínica especializada no Centro de Obesidade e Síndrome Metabólica, tá? É uma das maiores clínicas bariátricas do país. Nós disponibilizamos de tratamento clínico para obesidade, também tem colocação de balão intragástrico, intervenção cirúrgica, né? Que é a bariátrica, acompanhamento multidisciplinar no pré e pós-operatório também, tá? Nós estamos juntos ao Hospital São Lucas da PUC e a clínica também possui diversas certificações nacionais e internacionais para o tratamento da obesidade e síndrome metabólica. Aqui, então, tem um rostinho, né? Se o doutor até, eu acho que eu não esqueci de ninguém. Peguei aquela última que o senhor mandou, doutor. Mas aqui é o é. rostinho dos nossos profissionais, então, onde a gente tem os cirurgiões, nutricionista, a nossa psicóloga, equipe psiquiátrica, anestesista, cardiologia, a equipe administrativa também, né? Cirurgião plástico, a nossa físio. Acho que eu não esqueci de nenhuma, né, doutor? Não, não esqueceu. Só tem um para acrescentar, que ele vai entrar durante a reunião e que Ah, eu vou sim. apresentá-lo. Nós temos Ah, que é a agora um novidade. personal trainer, que é o Leandro. Leandro Ai, Vargas é um personal trainer especializado em atividade física 60 a mais e obeso. ótimo. Então, Mais um serviço, então, que a clínica é vai mais um disponibilizar para os serviço que nós nossos. vamos oferecer de personal trainer. Perfeito. Filha, ajuda a Então, tia. gente, eu vou pedir só para vocês desligarem o microfone e clicarem ali no microfonezinho para ficar um risquinho vermelho em cima, tá? Porque senão fica dando eco no som. Então, gente, o que que é a obesidade? A obesidade ela é uma doença crônica recorrente do acúmulo de gordura corporal, tá? E quais são os métodos que a gente pode utilizar para avaliar, né? Então, nesse momento, a gente pode pensar em dois, que são os que a gente mais acaba utilizando ali, que é o IMC, onde a gente faz o peso dividido pela altura ao quadrado, e a gente consegue ter uma ideia do padrão desse paciente, e uma avaliação, né, da composição corporal, que é mais completinha, que é por bioimpedância, que é esse aparelho aqui da fotinha que vocês estão vendo, onde esse aparelho ele nos fornece valores quantitativos, né, de elementos da composição corporal, como água, proteína, minerais, gordura, né, quilos de gordura, quilos de músculo, gordura visceral também, que fazem parte da avaliação para o tratamento, tá? Vai deixando pra cá, mãe. Uhum. Então, aqui eu trouxe a classificação, só para a gente ter uma ideia do IMC, mas o IMC a gente pode pensar nele assim como um padrão para avaliar um grupo grande de pessoas, né? Quando a gente quer saber o perfil de determinada população, e claro, a gente acaba fazendo ali no consultório também, e os convênios também têm essa questão de IMC ainda, né? Para decidir se o paciente vai ser autorizado para cirurgia ou não, então é importante a gente falar dele também. E para quem não conhece, não teve contato ainda com essa informação, IMC menor que 18,5 a gente considera um indivíduo baixo peso, 18,5 a 24,9 quilogramas por metro quadrado, né? É eutrofia, que seria um peso adequado, ideal assim. 25 a 29,5 sobrepeso, 30,34,9 obesidade de grau 1,
35 a 39,9 obesidade grau 2, 40,49,9 obesidade grau 3. E aqueles acima de 50 são super obesidade, tá? E aqui eu trouxe uma figura que representa mais a avaliação corporal por bioimpedância, né? Onde a gente pega esses dados aqui, que são os 3 pontos: peso total na balança, com peso de músculo e peso de gordura, e consegue ter uma ideia de como está esse paciente na sua composição corporal. Porque muitas vezes o peso ali na balança não significa muito, né? Então, se a gente junta os 3 pontos, a gente forma aqui um C, ó, quando o paciente tem um percentual de gordura quilos e a gordura mais elevado do que deveria ter, em relação à sua idade, altura e sexo. Vocês podem ver que muitas vezes os quilos de peso e o quilo de gordura eles podem estar bem próximos, mas não significa que isso é saudável. Então, a ideia, eu botei uma estrelinha aqui para a gente pensar, ó, da composição corporal saudável, é trazer esses quilos de gordura aqui mais pertinho da normalidade, né? Onde a gente pode pensar nesse 100 aqui. O músculo, ele tem que estar mais avançado e o peso, muitas vezes, ele não vai cair tanto, né? Porque quanto maior o meu percentual de músculo, de massa magra, talvez eu pese mais na balança. Então, o que seria uma figura ideal aqui, né? Formando esse D, ou também a gente pode pensar num I, ó, que é todo mundo aqui nessa parte, formando um Izinho, que também é uma composição corporal saudável, né? Que é o que a gente vem acompanhando dos nossos pacientes, né, no pós-operatório da cirurgia também, revertendo esse C nesse estilo aqui, né, de composição corporal, nesse cenário. Então, a obesidade e suas causas, né? O que pode acontecer, desencadear a obesidade? A genética, alterações psicológicas, doenças da parte endócrina, né? Meio cultural, hábitos alimentares e sedentarismo, tá? Porém, às vezes, a gente tem que pensar que esse cenário ele pode ser modificado. Então, uma dessas questões é que a genética não é destino. Por que a genética não é destino? Porque eu posso ter lá no meu gene, né? Meus pais, enfim, obeso, posso ter a doença ali para desencadear, mas ela é 30% e 70% do ambiente que eu vivo. E caso essa doença venha a ser desencadeada, né, a gente tem vários tratamentos e um deles também é a cirurgia bariátrica. Aqui eu trouxe, aproveitando esse gancho, né, que a gente falou da composição corporal, a gente pode ter 2 tipos de metabolismo, tá? A Valdirene precisa desligar o microfone. Tá dando um ruído fora. Então, gente, aqui podemos ter 2 tipos de metabolismo. Doutor, você consegue desligar? Valdirene, pode desligar o microfone agora sim. Então, gente, puxando o gancho ali da composição corporal, né? A gente sabe que existem 2 tipos de metabolismo, tá? Eu considerei assim, né? Vamos fazer uma suposição de metabolismo mais rápido e metabolismo mais lento. Então, o que seria um metabolismo mais rápido? Aquela pessoa que a gente considera uma pessoa magra, onde ela tem um gasto de 2.000, 3.500 calorias, né? E isso proporciona a ela de ter uma chance de um emagrecimento mais rápido e manutenção do peso. Então, falando assim, aquela pessoa que a gente conhece que come, se alimenta de certa forma que muitas vezes talvez não é tão saudável, nutritivo e acaba não ganhando peso. E aqueles que têm um metabolismo mais lento, né, que a gente pode dizer que são pessoas que têm a chance, chance de ter uma obesidade, é aquelas que têm um gasto calórico de 1.100 a 1.800 calorias, tá? Então, a gente gosta bastante de trabalhar com uma nutrição bem individualizada, né? Onde a gente olha para isso, para o gasto calórico do paciente. A gente pode perceber que embalagens de produtos industrializados têm uma tabela nutricional que se relaciona sempre com 2.000 calorias, como eles generalizam como se toda a população queimasse essas 2.000 calorias, e na verdade não é assim. Na prática, no consultório, a gente consegue perceber a bioimpedância, nos mostra também que é bem diferente, né? A maioria dos pacientes são esses pacientes aqui, ó, que queimam de 1.100 a 1.800. São poucos os que chegam com metabolismo calórico, né? Um gasto calórico de 2.000 a 3.500 calorias, tá? Então, aqui pegando o link, né, das opções de tratamento para obesidade, a gente pode ter medicamentos,
o balão intragástrico, a cirurgia bariátrica, acompanhamento multidisciplinar, apoio psiquiátrico e psicológico, tá? Porém, todo esse tratamento, ele só vai ter sucesso se a gente ter uma reeducação alimentar, realizar atividade física e ter mudanças no estilo de vida. Então, quando a gente se dispõe a fazer um tratamento, a gente está cansado daquilo que a gente vem vivendo há muito tempo, né? Lutando muitas vezes contra a balança, como os pacientes relatam, a gente precisa virar uma chavezinha, que não adianta a gente tomar um medicamento ou fazer a cirurgia, por exemplo, caso Bruna, seja... Oi, tem um anúncio para fazer. diga, doutor. Naquela parte das ferramentas que nós estamos usando, tu pode incluir, né, a gastroplastia endoscópica, que é o sleeve endoscópico, Aham. e é uma nova aquisição que nós fizemos agora, recentemente. Então, nós Ai, temos um legal, doutor. colega que faz isso, e podemos incluir também o argônio. Nós estamos Ah, com a sim. opção de usar argônio para aumentar a restrição. Então, acho que essas duas partes aí importantes são novidades, a Uhum. gastroplastia endoscópica e o argônio. O senhor quer explicar um pouquinho sobre o argônio, doutor, mais ou menos? Que eu acho que as pessoas Como? não... O argônio, as pessoas acho que não conhecem muito, assim. Sim, o argônio é feito por endoscopia, e a gente vai ali na emendinha, quando emenda o estômago com o intestino, quando isso dilata, e algumas pessoas precisam manter isso mais restrito, outros não, né? Mas, assim, aqueles que precisam, a gente vai ali e faz uma queimadura endoscópica, e aquilo gera uma cicatriz e estreita de novo a passagem do alimento. Isso é a técnica de argônio. Mas isso o paciente ele ainda não fez a cirurgia bariátrica, né? Não, claro, não, isso é para paciente que já fez. Que já fez Já a cirurgia? fez, que porventura volte a engordar por diminuição da restrição, a gente vai ali e aumenta a restrição internamente por endoscopia. Ah, perfeito. Então já temos 2 métodos. Vou atualizar É, ali depois, doutor. duas coisas a mais no nosso arsenal de ferramentas. Que ótimo, né? Mais uma possibilidade de tratamento. Mais duas, né? Né? Então, como também agora mais essas duas possibilidades, entra também justo essa parte que também que eu estava comentando, né, doutor? Que não adianta a gente, já fiz a cirurgia, vou, por exemplo, fazer essa nova técnica que o doutor Mutinho acabou de comentar, e eu vou continuar vivendo como eu estava vivendo antes, né? Desde a primeira cirurgia. Então, quando a gente tem uma escolha, a gente tem um objetivo, e para isso a gente precisa mudar. Porque, exemplo, se eu amava comer chocolate, 2 quadradinhos uma vez, todos os dias da semana, depois da cirurgia eu vou continuar com esse hábito que eu sei que muitas vezes é um hábito por fuga, por parte emocional, assim, né? E que ele me levou aonde me levou para eu chegar nesse momento que eu precisei tratar a cirurgia. Então, isso a gente tem que ir bem firme para a cirurgia, bem pronto, para acabar tendo consciência na hora de comer. Não é que nunca mais vai poder comer um doce ou um lanche, exemplo, um hambúrguer, uma pizza. Mas existe um tempo, sim, no pós-operatório que a gente fica pedindo para o paciente evitar para isso não gerar gatilhos futuros, tá? Então, quem são as indicações para fazer a cirurgia bariátrica, tá? Os índices aqui, eu acabei colocando os índices que a gente já tinha, mas nos últimos meses de 2022, esses valores eles foram alterados, né? Mas o doutor até pode me ajudar. Eu acho que não está sendo colocado em prática ainda pelos convênios, né, doutor? Sim, está sendo Já colocado, tá? por incrível que pareça. Ai, que bom. Pessoas com MC entre 30 e 35, MC mais baixo, pessoas com doença metabólica, com diabetes, colesterol alterado, pré-diabetes, gordura no fígado, enfim, com doença metabólica, já estão enquadrados em indicação cirúrgica. Isso foi uma coisa do meio do ano de 22, que foi gerada uma lei no Brasil, agora próximo ao fim do ano, que abriu a porta para essa indicação. Então, eu, pessoalmente, estou operando muita gente com 32, 31, 33 de MC, mas com doença metabólica. Ontem mesmo eu recebi uma moça que eu operei com 32 VMC, ela era diabética no pré-operatório, com remédios, e no pós-operatório agora ela está com 120 de glicemia, sem remédio nenhum. A própria endocrinologista dela se surpreendeu com o resultado, mas, assim, é exatamente isso. É por esse motivo que essas indicações com IMC mais baixo prosperaram, e já tem 2 agências internacionais aprovando,
e tem essa Perfeito. lei brasileira dando suporte para isso, e o Conselho Federal de Medicina também dá suporte para isso. E também, né, doutor, quantos pacientes a gente acaba acompanhando que naquela época não tinham um IMC de 35, mas que tinham uma composição corporal com um percentual de gordura super avançado, Sim, né? sim, todas essas pessoas têm Doente. gordura em excesso, gordura visceral, dentro da barriga. É. Então já é mais uma novidade aí que eu não sabia que ainda estava já em prática, né, pelos convênios, mas que bom que isso já vem Sim, tá. acontecendo. Já tem 2 convênios que autorizaram, e claro, quando o convênio não autoriza, o paciente pode pagar particular. Nós temos preços bem acessíveis para isso. Que bom. Então, gente, uma das indicações também é um paciente ter obesidade, né, nos últimos 5 anos, ter feito alguns tratamentos que falharam, que vem aquela lâmina anterior que eu comentei dos tratamentos da cirurgia, clínico, medicamentoso, né? Uma avaliação multidisciplinar, então, todos os profissionais avaliarem, concordarem que aquele paciente tem indicação para cirurgia, um risco cirúrgico aceitável, o paciente compreender da doença, né, que a obesidade é uma doença crônica e que ele vai precisar daquilo que eu acabei de falar, de uma adesão às propostas, né, da equipe e a mudança de hábitos também, tá? Essa questão da idade é outra coisa que está mudando, Bruno. Agora Uhum, mesmo eu tenho uma senhora com 72 anos com indicação cirúrgica. Claro que é sim, uma indicação que a gente chama fora das 4 linhas, mas uhum. essas indicações existem, né? É, Então eu essa acho que, senhora deixa eu até vai que eu fazer a coloquei, cirurgia. acho que eu coloquei no próximo também, doutor, porque idade 18, 65 anos, né? Mas daí acaba que isso também é avaliado, né? A gente tem os extremos aqui, ó, é o próximo item. Então vai ter indicações especiais abaixo de 18 anos e acima de 65 também, como o doutor acabou de dizer. E agora que a gente já também vou atualizar essa parte, né? Que antes era IMC menor, de 35, então 30, 35 já vem acontecendo para o paciente fazer a cirurgia. Contraindicações, né? Dependendo do caso, da avaliação clínica desse paciente, extremos de idade, se o paciente tem algum transtorno alimentar, bulimia, por exemplo, né? Um exemplo, e a gente precisa tratar isso para depois ele, então, dar continuidade no processo. Psicose, comportamento suicida, drogadição, alcoolismo, condição clínica inadequada, né? Então, se a cirurgia vai ser um risco para ele. Desajuste familiar, não compreensão da doença, né? Não entender que ele tem a mudança, vai ter que ter mudanças nessa rotina. Falta de adesão a tratamentos a longo prazo e condição clínica inadequada. Acho que repetiu até. Mas isso aqui é importante a gente observar, pessoal, que nada é engessado, né? Então, esse paciente, quando ele chega, ele pode ter algum pontinho, assim, que eu comentei aqui de contraindicação, mas que com o passar do acompanhamento, ele vai sendo avaliado, vai sendo acompanhado por cada profissional que identificou, né, a sua questão, e a partir disso ele pode ter uma melhora e sim realizar a cirurgia, tá? Então, nada é de 100% definitivo. Aqui eu trouxe algumas principais comorbidades que se relacionam com a obesidade, tá? Então a gente sabe da apneia do sono, AVC, arteriotrombose, colesterol elevado, triglicerídeos elevado, hipertensão arterial, alguns tipos de câncer, infarto, varizes, gota, osteoartrose, infertilidade, a diabetes, cálculo biliar e a esteatose, tá? Que é a gordura no fígado. Então, falando agora, né, a gente já falou um pouquinho de maneira geral ali, falando específico das técnicas mais utilizadas no Brasil, assim, o bypass e o sleeve. Trouxe aqui para vocês verem um bypass gástrico, tá? Então, onde a gente muda, o cirurgião, a gente não, o cirurgião, né? Ele acaba modificando a anatomia do estômago. Se é feito um novo estomaguinho pequenininho, junto um desvio intestinal, né? Que a gente vai ter um volume desse novo estômago mais ou menos de 30 a 50 ml, a perda de excesso do peso que o paciente tinha, né, de 60 a 85%, o desvio intestinal é de 1 a 2 metros, vai ocorrer mudanças hormonais, né, onde a gente tem o hormônio da fome reduzido, da saciedade aumentada, que isso ajuda no tratamento também, e também devido a essa mudança que acontece uma redução de absorção de vitaminas e minerais, né? Como cálcio, ferro, cobre, zinco, vitaminas complexo B, vitaminas lipossolúveis também, tá? O sleeve, a técnica é um pouquinho diferente,
onde o estômago, né, ele fica como se fosse um tubo, e a parte aqui, essa que vocês estão vendo, ela é retirada do corpo, tá? Ela tem uma capacidade de volume maior, então até 100 ml. A perda de peso é de 55% a 75%. Os pacientes, eles podem, né, com o Sliver, ter risco de refluxo gástrico, esofágico e esofagite crônica também. Tem necessidade de suplementação, que às vezes os pacientes acabam achando que se fizer sleeve não vai precisar suplementar. Precisa também, só que talvez em uma quantidade um pouquinho menor que o bypass, tá? E também há uma redução, né? Talvez um pouco menor do hormônio da fome e também aumentando a saciedade. Aqui a gente pode pensar nos tipos de cirurgia. Então, é por vídeo, né? Videolaparoscopia, que eu acho que é a que mais está sendo utilizada. E também pode acontecer de ser a aberta, que a gente chama, tá? Então, se for por vídeo, são cicatrizes com incisões pequenininhas e a aberta acaba sendo a cicatriz um pouquinho maior. Só um comentário sobre a cirurgia, Bruna. Diga, doutora. Nós temos tendência, assim, realmente de não operar mais aberta. Porque Ótimo. as estatísticas recentes e grandes estatísticas, de números muito grandes do mundo inteiro, mostram que a aberta é 10 vezes mais arriscada que a vídeo. Então, a Uhum. vídeo nós giramos em 0,2% o risco atual, moderno, medido, e a aberta vai a 2,2%. Então, se o paciente não tiver condições de dentro da barriga de espaço adequado para a vídeo, a gente aborta o procedimento, não faz, acorda o paciente e submete ele a uma dieta para emagrecimento para ter esse espaço e poder fazer por vídeo, porque se seguisse transformando isso a vídeo em aberta, nós estaríamos aumentando o risco do paciente e isso a gente não deseja. Então, por isso aquela dieta preparatória, enfim, tudo que se faz para conseguir ter condições de espaço interno e fazer a vídeo com risco baixo. Então, isso aí é importante os pacientes entenderem que tem que fazer, que tem que tentar o emagrecimento prévio e que daí a gente tem boa chance de fazer vídeo. E se não der para fazer mesmo assim, a gente para, não segue e emagrece o paciente um pouquinho mais. E, doutor, há algum tempo o serviço do com ali do SUS no hospital era só aberto, mas o senhor também conseguiu para transformar todas em vídeo, né? Vem Sim, é acontecendo que em nós não vídeo agora. tínhamos recursos para fazer por vídeo para algumas pessoas e hoje a gente tem recursos para todos. Ai, que ótimo. Então, aqui falando dos riscos que o doutor também acabou de comentar, né? Risco de mortalidade, então, no paciente que faz a cirurgia, tá? 0,19 a 1%. Mas se esse paciente continuar obeso, ele tem um risco de morte de até 4,5%, tá? E os riscos de complicações cirúrgico de 1 a 10%, mas eles aumentam significativamente se o paciente continua obeso, sendo até 30%, né? Então, a gente pode ver que a cirurgia, ela traz vida para o paciente, né? Ela consegue melhorar muito a condição de saúde. Então, possíveis complicações, né, que pode, é raro acontecer, mas que pode vir a acontecer e que vale a gente citar aqui também, que é importante vocês saberem. Então, pode acontecer hemorragia, vômitos e desidratação, infecção na ferida operatória, embolia pulmonar e fístulas, tá? Então, lembrando que isso é só para a gente saber o que pode acontecer e que é possível, né? Mas que não há frequência. E algumas situações mais frequentes, assim, no pós-operatório, é o vômito, pode acontecer queda de cabelo, que é a hipovitaminose, né? Anemia, cálculos na vesícula, hérnia incisional e hipoglicemia, tá? Mas lembrando que muitas dessas situações aqui vai depender muito de como o paciente também está levando o seu tratamento, né? O seu acompanhamento com a equipe, tá? Porque aqui a gente consegue reverter bastante coisa. Então, se não tiver nenhuma questão aqui da parte cirúrgica, a gente está vomitando porque a gente está tendo encalço, está comendo muito rápido, não está tendo atenção no momento da refeição. E aqui só um mecanismo de ação, né? Daí é mais para a parte do bypass, assim, que a gente pode olhar o novo estômago como se fosse um funil, acontecendo uma restrição, tá? Os efeitos colaterais, que são as desabsorções que eu já havia comentado. Então, a cirurgia, ela proporciona comer menos, só que a gente vai ter que comer mais frequente e lentamente bem mastigado, tá? E as mudanças hormonais também, que acabam auxiliando na perda de peso.
Então, resultados da cirurgia, né? O que que a gente pode observar? A gente observa redução sustentada da perda de peso. Então, o paciente ele chega com uma composição corporal e vai melhorando isso ao longo dos meses ali de pós-operatório, melhora das doenças e melhora na qualidade de vida também, tá? Então, a gente tem que sempre lembrar que o acompanhamento com a equipe é indispensável, porque eu fiz o caminho de melhora, mas também dependendo de como eu levar minha vida, eu posso voltar ao caminho de onde eu parti. Então, a gente sempre quer o sucesso de vocês, né? A melhora em tudo. E aqui eu trouxe também, em relação às comorbidades, percentuais, o que que vai melhorando, tá? Então, a gente tem 95% de melhora na qualidade de vida, 89% de redução da mortalidade em 5 anos, 63% mais ou menos, né? Daqui é uma média. Controle do colesterol, 62%, 65% de controle na hipertensão. Então, é muito significativo aqui tanto a parte do diabetes quanto da hipertensão. Os pacientes nos primeiros 10 dias, um mês, já não precisarem mais tomarem seus medicamentos, né? Porque os níveis estão dentro da normalidade. 80% de redução da síndrome metabólica, né? Melhora da apneia e também da esteatose, tá? Com a perda de peso. E melhora da gordura visceral. Agora eu cheguei aqui na parte das nutris, então, nutrição e cirurgia bariátrica, tá? Trouxe um pouquinho aqui o que é o papel da nutricionista com o paciente bariátrico. Então, o profissional nutricionista, ele é responsável por conduzir todas as etapas da alimentação e suplementação alimentar do paciente bariátrico, tá? Então, no início, lá, quando o paciente conhece a Nutri antes da cirurgia, a gente estimula a adesão aos novos hábitos alimentares, né? Tanto no pré quanto no pós-operatório. Auxiliamos o paciente com a introdução de suplementação proteica, a gente acaba dando receitinhas, dicas, né? Avaliando também sinais e sintomas de deficiências nutricionais. Conseguimos, que nem eu comentei antes, né, manuseios, assim, se o paciente teve síndrome de Down, está tendo hipoglicemia, ou se ele está tendo muito entalos, vômito, às vezes é um método de ingestão, né, que a gente acaba auxiliando o paciente, claro, todos da equipe têm esse entendimento, mas a nutrição acaba olhando também bastante para esse lado, né, e a gente também faz junto com o paciente aquela análise do emagrecimento, se está em condição saudável ou não. Não adianta a gente olhar lá na balança e perder 15 quilos e mandou 10 de músculo, por exemplo, né? Que nunca aconteça, mas perder mais músculo que gordura não é saudável. Então, a Nutri está ali para ajudar vocês com essa ideia. Lembrando sempre que é uma nutrição individualizada, onde a gente vai olhar para vocês do gasto energético e da necessidade de cada um, tá? E aqui eu quis, enfim, né, trazer para vocês uma dúvida que surge muito, que, Nutri, meu paladar está mudando. Então, será que a cirurgia bariátrica ela altera o paladar? A gente sabe, né, que pode sim ocorrer alterações na sensibilidade dos sabores, porque há muitas mudanças hormonais e com a perda de peso, os pacientes eles melhoram o seu paladar, a sensação de sentir o sabor e também o olfato, né? Que antes, né, pelo peso mais elevado, pela doença da obesidade, a gente poderia ter uma ingestão a mais de certos alimentos para poder sentir o sabor real e também muitas vezes não sentir o cheiro daquele alimento. Então isso acaba melhorando. E são muitos hormônios que acabam sendo mexidos ali, né? Com o novo estomaguinho, com o desvio do intestino, e isso impacta, tá? E a gente pode pensar que a cirurgia, eu comparo ela como os 1000 dias de vida. Quem são os 1000 dias de vida de um indivíduo? Quando ele tá lá na barriga da mãe até ele completar 2 anos, tá? Nesse momento dos 1000 dias é onde é traçado o comportamento alimentar, que é o conjunto de cognições e afetos que rege as ações e condutas alimentares. O que vai definir o paciente, o indivíduo na vida adulta? Se vai preferir salgado, se vai preferir doce, por exemplo, né? Então, vamos pensar que a cirurgia leva vocês lá para aquela fase da vida. Então, por isso que eu trouxe antes a informação de que não vamos fazer repetir os hábitos do passado. Se eu fiz uma cirurgia que me zerou, como se fosse um CDzinho novo, vamos colocar alimentos mais nutritivos, mudar o estilo de vida para a gente conseguir ter constância e qualidade na perda de peso, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre a dieta, o momento pré-operatório, tá? A gente considera ele em 2 momentos. O momento 1, que é o primeiro contato que o paciente tem com a Nutri, é uma reorganização dos hábitos alimentares, tá? Então, é onde a gente vai pedir para os pacientes terem mais hábitos nutritivos, reduzir consumo de refrigerantes, doces, gorduras,
consumos de chimarrão, café preto, bebida alcoólica, que são líquidos que a gente evita nos primeiros meses de cirurgia, né? Para ele preferir mais alimentos integrais, ter frutas na sua rotina, saladas, vegetais cozidos, né? E, em especial, aumentar o consumo de proteína também e fazer mais refeições no dia, tá? Por quê? Isso a gente também vai ter uma manutenção e perda de peso, conforme o doutor comentou ali, que dependendo se o paciente tem um peso mais elevado, pode acabar prejudicando ali no momento da técnica, né? Então, muitas vezes a gente pede para o paciente perder peso, muitas vezes a gente pede para o paciente ter manutenção, mas a ideia é que ele nunca aumente o peso, tá? Porque isso vai acabar aumentando a gordura do fígado e a gordura visceral também. Então, aqui eu trago das refeições de 5 a 6, porque depois da cirurgia não tem como a gente fazer 2 refeições ao dia, né? O estômago já tem uma restrição de volume, já é um volume menor de ingestão. Então, se a gente pula muitas refeições, a gente tem chance de desnutrir e também as vitaminas têm chance de hipoglicemia, né? De ter uma queda nas vitaminas. Então, por isso que já é importante desde agora, quem está no processo pré-operatório, já ter mais refeições no seu dia. Claro, ter mais refeições no dia não significa que eu vou ficar comendo em todas as refeições bolachinhas, biscoitinhos, né? Então, é por isso que na consulta a gente acaba ajustando isso, tá? E o segundo momento, na parte pré-operatória, é onde a gente vai prescrever para o paciente a dieta cetogênica, que ela é realizada de 7 a 10 dias antes, com o objetivo de reduzir os carboidratos, assim, de uma maneira bem significativa, tá? E assim auxiliando no tamanho, na redução do tamanho do fígado e facilitando a técnica cirúrgica e reduzindo também os riscos e complicações, tá? Aí uma dúvida que acontece muito é: posso fazer despedida alimentar? Não é adequado, porque despedidas a gente vem fazendo um processo, tudo que a nutri, o cirurgião, toda a equipe vem pedindo desde o momento que vocês tiveram o primeiro contato com cada um deles. E aí chega ali às vésperas da cirurgia, a gente vai se despedir de todos os alimentos ricos em gordura, fritura e açúcar ou líquidos, né? Não é o ideal, porque isso vai deixar vocês inflamados e vai aumentar a chance do fígado ficar maior e também acontece um risco de sangramento, né? E uma recuperação mais difícil, de mais dor, daqui a pouco até do momento da cirurgia ser mais extenso. Então, exemplo, a cirurgia tinha que durar 2 horas. Estou falando um exemplo aqui. E aí ela acaba tendo que se estender um pouco mais, porque o fígado está grande, tem muita gordura visceral, o paciente está muito mais inflamado. Então, a ideia é sempre seguir o que a gente pede da dieta cetogênica do início até a véspera da cirurgia, tá? E o pós-operatório, a gente tem 4 estágios, né? Então, desde o dia que acorda ali na sala de recuperação, já inicia a dieta líquida, onde é liberado água, sucos de frutas, Gatorade, né? Os isotônicos. A gente libera no terceiro dia também o leite com módulo de proteína para já começar a introdução da proteína. Com 11 dias se inicia a dieta pastosa, onde todos os alimentos são liquidificados, tá? Não, o dente não funciona, quem faz esse trabalho é o liquidificador. Essa dieta fica por 15 dias. Paciente fechando 25 dias, então ele vai para a dieta branda, que tem um período de tempo de 35 dias, onde ele já começa com alimentos sólidos, mas ele não tem ingestão de alimentos ricos em fibras, tá? Então a gente pode pensar que da dieta 1 até 3 a gente tem um repouso bem significativo ainda do intestino e do estômago para não exigir demais, tá? Desse trato gastrointestinal. E quando o paciente faz 2 meses de cirurgia, a gente pode chamar de dieta normal, mas dieta normal não significa voltar aos hábitos alimentares antes da cirurgia, tá? É porque a gente vai liberar a ingestão de fibras, aumentar a quantidade e ter alguns alimentos que não eram permitidos antes, porque esse trato gastrointestinal já está mais apto para receber certos alimentos. Então, aqui eu trouxe para vocês quem é o nutriente carro-chefe no pós-operatório da cirurgia bariátrica. É a proteína. Então, a proteína, trouxe algumas exemplificações aqui. A gente vai ter ela de origem animal, que são leite, ovos, carne, queijos e iogurte, e também as proteínas de origem vegetal. Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, por exemplo, tá? Então, a preferência, a escolha em todas as refeições no meu dia é proteína desde a hora que a gente acorda, abre o olho, até a hora de dormir, tá, gente? Então, eu posso ter meu prato ali completinho, eu vou começar por ela e depois eu vou na sequência. Eu começo pela proteína animal, depois eu vou pela proteína vegetal, assim como depois eu vou para os vegetais, saladas e por último carboidratos, tá?
sendo que se não tiver espaço, enfim, a gente acaba deixando ele de lado. Como eu posso ter uma refeição tranquila e ingerir os líquidos sem dor no pós-operatório, né? Então, assim, não é, às vezes, pacientes, eu tô me sentindo muito bem, Nutri, parece que eu nem fiz cirurgia, né? Eu esperava passar mal. Não, gente, a gente não espera que vocês passem mal, tá? Porque se vocês fizerem conforme a gente indica, a gente ensina, né? Tá tudo certo, é para vocês irem ingerindo os líquidos, né? Comendo os alimentos sem terem causas e dificuldades. Então, para isso, vocês precisam praticar uma mastigação adequada, de 30 a 35 vezes cada garfada, realizar as refeições com consciência, né? Então, prestar atenção naquele momento, não ficar assistindo a televisão ou conversando, que isso pode atrapalhar e dar um gole maior ou não mastigar bem o alimento. E um tempo maior, né, ou igual a 20 minutos, que a gente sabe que é um tempo ali que a gente tem um pouquinho mais de consciência, fez uma refeição mais tranquila e goles pequenos, tá? Então, aqui eu trouxe o funil para vocês olharem, que é como se fosse o novo estomaguinho, né, de quem já tem a cirurgia e de quem ainda vai fazer a cirurgia. Então, o alimento entra, só que chega um momento que vai ficando menorzinho. Se eu coloco mais alimentos muito rápido, ou não mastigo bem, não trituro, esse alimento vai ficar transbordando aqui nesse funil, né? Eu sempre falo, pensa, liguei a torneira forte, coloca um funil lá embaixo, a água transborda. Agora, se a gente liga a torneira mais fraquinha, vai passar tranquilamente ali pelo meu funil. Então, é essa a ideia. E eu trouxe aqui os copinhos, né? E esse aqui pequenininho representando um copinho de cafezinho de 50 ml. Então, o que que a gente tem que pensar? Eu comentei lá no início que, por exemplo, no bypass fica de um volume mais ou menos em média de 50 ml, né? Então, é um copinho de cafezinho. Quem não fez cirurgia consegue virar esse copinho em 2 goles, ou até em um, dependendo. Agora, se eu fiz a cirurgia, se eu virar em 2 goles, eu já encho o tamanho do meu estômago. Então, por isso que o gole tem que ser bem devagar e a gente imaginar. Isso é independente do momento de cirurgia. Claro, com o passar do tempo vai ficando um pouquinho mais fácil, o paciente vai pegando o jeito, né? Se adapta com aquela ferramenta. Mas a ideia é iniciar como se fosse uma bebida muito quente. Aqui no copinho vai ter um chá quente e a gente não toma um chá quente virando a mão toda, né? É bem devagarinho. Então, essa é a ideia de quem está no preparo para a cirurgia já começar a se adaptar, já começar a mastigar mais para o processo ser mais tranquilo no pós-operatório. E aqui eu trouxe a previsão do percentual de perda de peso em relação ao excesso no pré-operatório, tá? Então, lá no início, quando eu mostrei IMC, né, fiz ali expliquei sobre a bio, a gente também faz um cálculo para ver o excesso de peso desse paciente em relação à sua altura. Um exemplo aqui, digamos o paciente tinha que ter 60 quilos e ele tem 30 a mais do que ele deveria ter, né? Do que seria ideal para a altura dele. Então, esses 30 a mais vão ser o excesso. E o que que a gente espera desse paciente, né? Que tem um gráfico, assim, que a gente pensa. No primeiro mês, que esse paciente perca 19% do seu excesso. No terceiro mês, uma média de 35%. No sexto mês, 51%. No nono mês, 65%. E nos 12 meses, 76%. A gente vem acompanhando os pacientes, né? A gente sabe que isso aqui pode ser bem variado, dependendo de cada paciente, mas geralmente, às vezes, o paciente até atinge um percentual maior que esse 19, por exemplo, no primeiro mês, né? Isso tudo depende também de como ele está seguindo as orientações. E aqui eu trouxe a pirâmide alimentar do paciente bariátrico, então ela é um pouquinho inversa, né? Uma pirâmide alimentar que a gente costuma ver para indivíduos que não fizeram a bariátrica, onde a base, onde a gente nunca pode esquecer, é das vitaminas, é da atividade física e a hidratação também, tá? Junto dela, eu até colocaria os dois aqui no mesmo andar, digamos assim, que é a ingestão das proteínas, tá? De 4 a 6 refeições no dia, porções, desculpa, no dia, né? Então, praticamente todas as minhas refeições eu tenho que ter proteína. Uma atenção, assim, que é essencial, né? Ter as vitaminas e minerais que a gente consegue das frutas, dos vegetais, das saladas. Um sinal amarelo aqui na fileira, né? Para os carboidratos, a gente vai poder ingerir mais uma quantidade pequenininha. E evitar, então, gorduras, açúcares, né? Bebida alcoólica, refrigerante. Então, é o sinal vermelho para a gente evitar o máximo na nossa rotina, tá?
E aqui eu trouxe 8 mandamentos, né, para o sucesso da cirurgia, que eu fiquei pensando o que a gente pode, o que eu poderia trazer para vocês, assim. E deve existir muito mais, assim, com certeza o Turmutin também deve ter alguns outros para incluir. Mas eu coloquei aqui, ó, ter um propósito. Gente, se vocês têm um propósito, vocês têm que ser fiel a ele, né? Então, não deixar os sabotadores tomarem conta. É saber que se eu decidir fazer a cirurgia, se eu tenho indicação, se ela vai melhorar as minhas doenças, né? O motivo que vocês estão indo fazer a cirurgia é também lembrar que vai sempre ter feriados, vai sempre ter Natal, vai sempre ter Ano Novo, né? Eventos, assim. E que se a gente tiver, por exemplo, 4 eventos na semana, e se a gente sair fora do plano alimentar essas 4 vezes, a gente vai estar fugindo do nosso propósito. Então, anotar nossas metas é importante também. Identificar gatilhos. Aqui entra a parte que a Ali, depois da nossa psico, pode comentar um pouquinho. Por que que eu tô querendo comer esse alimento mais doce, ou esse alimento que é um lanche, uma gordura? Porque eu tô triste, porque eu tô feliz, porque eu quero comemorar, porque eu tive um dia estressante, porque eu acho que eu mereço, que eu tô trabalhando demais. Então, quais os gatilhos que levam a você a querer sair do plano alimentar, né? Comer consciente, aqui eu quero trazer a parte dos beliscos. Então, quando a gente fica o dia inteiro, às vezes, por exemplo, é um final de semana, tá sem alguma atividade, fica o dia inteiro beliscando coisinhas. Se a gente reunir todos os alimentos que a gente beliscou, eles podem encher uma mesa, né? E isso acaba também fazendo com que a gente tenha ingestão de mais calorias, ganho de peso, saindo do objetivo. Sempre vitaminas e minerais, é pro resto da vida, né? Não é porque eu tô me sentindo muito bem, meu cabelo não tá caindo, que eu vou esquecer de tomar os polivitamínicos ou a vitamina isolada que o clínico prescreveu. Então, isso tem que fazer parte de vocês. Aí aqui entra o comer consciente com belisco também, que eu acabei citando ele ali. Respeitar o sinal de saciedade, né? Então, alguns pacientes, quando eles estão perto ali de um ano, já conhecem a sua ferramenta, eles comem, gostam do alimento que eles estão comendo, eles esperam um tempo e vão lá e repetem. Então, eles esperam dar aquela esvaziadinha no estomaguinho e vão lá e comem mais. Só que esse a mais acaba fazendo o quê? Aumentando a caloria do dia, muitas vezes sem gasto, né? E acontecendo reganho de peso. Então, respeitar o sinal de saciedade não é dei 2 garfadas do prato ali servido, das quantidades prescritas, e já estou satisfeito. Aí isso foi uma mastigação inadequada, ou se for líquido, um gole grande, né? Então, ou comer muito rápido, por exemplo. Respeitar a saciedade é que eu já comi, por exemplo, 70, 80% do meu prato, dei preferência para minha proteína, para os vegetais, e realmente o carboidrato não vai entrar. Então, deixa ele ali de lado, né? A gente já pegou a energia enfim, da leguminosa, da proteína de origem vegetal, dos vegetais, né? Então, é esse olhar que a gente precisa ter. A atividade física é assim, andar junto, né, com a alimentação, com as vitaminas, com a cirurgia, exercício de força e também não abandonar a equipe, tá, gente? Não abandonar a equipe, a gente está aqui sempre para ajudar vocês, né? Então, por exemplo, não fui na consulta de 6º mês e já tô com 9. Ok, volta na consulta de 9, ninguém vai te julgar. A gente está ali para auxiliar e se acontecer alguma coisa aqui, ó, que a gente fugiu dos nossos mandamentos, né? Saiu do teu propósito, a gente vai te ajudar a voltar. Então, não abandonar a equipe sempre e se acontecer, voltem, tá? A gente vai estar lá para ajudar vocês. Então, essa reunião, gente, é para a gente esclarecer dúvidas em relação à cirurgia, tá? Da parte nutricional, clínica, psicológica, cirúrgica. As perguntas administrativas, quem quiser ir tirar uma fotinho, é nesses números aqui. Esse aqui eu acho que é o WhatsApp, se eu não me engano. E também a gente está sempre postando conteúdos, né, nas nossas redes, no Instagram, no Facebook. Também tem o site do Com, onde tem o blog, tem algumas informações ali, as reuniões, né, para quem não assistiu ainda ou quer reassistir, tá tudo lá no nosso site. E uma frasezinha que eu deixei aqui para vocês é que nós somos a soma das nossas decisões diárias, né? Então, tudo que a gente escolhe fazer pela gente, o que a gente escolhe colocar no nosso prato, é uma maneira da gente cuidar de nós mesmos, tá? Então, prestar atenção nisso. Será que isso que eu estou escolhendo hoje vai fazer bem para mim ou não? E era isso, gente. Obrigada. Agora acho que a Obrigada, gente pode. Bruna.
Deixa eu só... Parabéns, Bruninha, estava ótimo. Obrigada. Exatamente. Será que o pessoal tem alguma pergunta, alguma colocação para fazer? Fiquem à vontade. Não sei se eu fui muito rápida. Não, tudo Nada, foi bem. perfeito. Gente, vocês têm alguma dúvida? Eu acho que quem que a gente tem de profissional aqui, eu não estou conseguindo ver, doutora. A gente tem o senhor, cirurgião, a psico, dúvidas em relação à nutrição. Tem mais algum Se vocês profissional têm aqui? alguma dúvida na área da psicologia também, eu estou à disposição. Ah, Ali, desculpa, tu quer comentar um pouquinho dessa questão, né, do comer emocional, de repente, que pode vir a acontecer? Claro. Então, assim, a gente sabe que o quanto que muitas vezes as nossas emoções influenciam na busca pelo alimento, né? Então, quantas vezes que a gente acaba comendo quando a gente está feliz ou comendo quando a gente está triste, as nossas próprias festas, vamos dizer, tem uma questão cultural, né? O Natal envolve alimentação, a Páscoa, enfim. Então, a nossa vida gira muito em torno dessa questão alimentar, né? Mas o quanto que é importante a gente conseguir identificar quando tem situações que não estão dentro do esperado, né? Então, eu estou vendo que eu estou comendo mais do que eu deveria, né? E, portanto, a importância do acompanhamento psicológico para poder justamente identificar esses gatilhos que tu colocaste, né, Bruna? Sim, Então, a gente vai conseguir fazer esse trabalho para conseguir acompanhar os pacientes não só no pré-operatório, mas na continuidade, no pós-operatório, e, por vezes, identificar, né, que situações são essas e poder trabalhar esses pontos para não descontar, enfim, na questão da alimentar, né? exatamente. E o meio, né? Então, a gente até comentou isso numa live das Nutris. A família, por exemplo, lá atrás, ai, coitadinho, não tá comendo. E muitas vezes o paciente tá super bem, tá feliz com a decisão, com a escolha dele, né? Então, é ser forte, é ser firme na tua decisão. A gente não pode deixar que o meio nos influencie. Porque sempre vai ter alguém que vai dizer, ai, come ou bebe, é só um refrizinho, é só um docinho bem pequenininho, é só um bombom, né? Mas muitas vezes, dependendo de como esse paciente se relacionava com esses alimentos antes da cirurgia, é um gatilho para 2 passos ali, ele já está voltando a inserir isso na rotina alimentar e acabar também, né, desviando do caminho. Eu achei assim agora. Eu comentei com o paciente, né, a Nutri aqui na equipe, cada um te dá o manual da sua área para a tua cirurgia ser um sucesso. Vamos imaginar que eu, Nutri, sou um posto de gasolina, tá? E eu tô te dando o exemplo do melhor combustível para tu abastecer aí a tua ferramenta, teu carro, super carro que tu tem. Agora, se tu preferir, assim, desviar o caminho e pegar um alimento que é no posto da esquina, assim, que não foi daquelas orientações, aí a gente pode estar saindo, né, do nosso objetivo. Então, é bem importante ter Exatamente. essa atenção, né? Não, e eu acho assim, né, Bruna, só corroborando com o que tu está trazendo, a gente trabalha uma série de questões durante a consulta, mas esse trabalho tem que seguir em casa depois, né? Sim, E essa questão que tu trouxeste também, né? Quanto que muitas vezes o paciente está super aderindo ao tratamento, interessado, fazendo todo o esforço possível, e a gente tem, às vezes, algumas famílias sabotadoras, que a gente chama, né? Que acabam não dando esse suporte que o paciente precisa, e muitas vezes, inclusive, eu chamo, peço para que os familiares venham na consulta comigo, justamente para a gente trabalhar para que todo mundo caminhe na mesma direção, né? eu tenho um relato até ali de uma paciente que ela estava com 6 meses de cirurgia, ela veio, Nutri, como é que é a questão de doce, assim, lanches, né? Porque minha família não para de perguntar quando eu vou comer. E aí eu falei, tu tem vontade de comer? Ela falou, não, eu tô ótima, assim, eu tô muito bem, eu não quero isso de novo pra mim. Daí eu até fiz um exemplo, assim, na hora veio, né? Eu tenho uma maçã e digamos que a psica, que a Alessandra tem um doce. A Alessandra vai querer que eu come o doce como ela, porque ela vai se sentir desconfortável, vai mexer com ela onde, ai, não, mas a Bruna tá comendo uma fruta e eu tô aqui comendo esse doce, né, grande e tal. Então, muitas vezes as pessoas querem que tu compartilhem do mesmo alimento para elas ficarem mais leves, né? Não Claro, terem aquela culpa só para elas. E aí sim. ela me trouxe assim, Bruna, tu sabe que eu era essa pessoa antes da cirurgia, né? A pessoa que ficava estimulando, comer, vamos pedir uma pizza, vamos pedir um X, vamos comer um doce. Só que ela virou a chave dela e mudou. Claro, cada um, né, a família, enfim, cada um vai ter seu tempo, não vai ser todo mundo igual. Mas a gente precisa ser firme, né? A gente Com tem que ter as certeza. nossas próprias escolhas. Exatamente, eu acho que a gente tem um diferencial lá no Com, né, Bruninho, doutor Motim, que a gente dá um suporte
muitos pacientes têm os nossos telefones, então a gente tem uma disponibilidade muito grande, né? Não tem por que os pacientes no pós-operatório ficarem com dúvidas, ou enfim, quiserem ter qualquer tipo de informação, a gente sempre tem essa disponibilidade para ajudar, né? Mesmo que a dúvida para o paciente seja, ai, Nutri, às vezes acontece, né? Uma dúvida bem boba. Eu, não, mas pode perguntar, porque às vezes ela não é tão boba assim, né? Ela é bem significativa no teu tratamento. Exato. A Bruna, Simone Oi, doutor. a Márcia se identificou aqui, ela está aí também. Se alguém tiver alguma Ah, pergunta sobre para a enfermeira, a Márcia está online. E é muito importante as orientações da enfermagem antes da cirurgia, que nós fazemos questão que faça essa consulta com a enfermeira, né? Para contar como é que vai ser no hospital, o que vai acontecer, enfim. A Márcia está por aí. Se alguém quiser alguma pergunta para ela está disponível para responder. oi, Márcia, quer contar um pouquinho também, assim, do teu momento com os pacientes? Acho que ela não. Acho que ela não respondeu. Não. Ou já saiu É, ou pode não ter sido. ouviu. É, Eu acho que mas ela é, está aqui, ó. é muito importante, né, doutor? Sabe que os pacientes me dizem, ai, Bruna, eu vi ali tinha outros pacientes que não eram da equipe de vocês e sofrendo no pós-operatório. Só que eu consultei com a enfermeira e já sabia tudo que eu ia passar. Então foi muito mais É leve, mais exatamente fácil. isso. É exatamente isso. Ela falou algumas questões de respiração, de uma É. possível dor que eu poderia sentir em relação ao gás. E aí eu consegui ter tanta tranquilidade, eu vi os outros lá bem apavorados, eu fiquei tão tranquila. Então, como é importante, né? Tem uma dúvida aqui, Bruna, sobre os testes COVID. COVID e beta-HCG pode ser até, não 48, como está sendo posto, pode ser até 3 a 4 dias, dependendo. Se a pessoa está mais isolada, se a pessoa está com menos contato coletivo, até 4 dias não tem problema. E o beta-HCG pode ser 4 dias também. A gente tem pedido isso ainda, porque isso, por exemplo, operar uma pessoa com COVID ou grávida é grave, né? Pode fazer Sim. dano grande à gestação e dano grande se a pessoa está contaminada com COVID. E aí a pessoa vai ter um pós-operatório muito ruim, inclusive com possibilidade de complicações sérias. Então, pedir os testes a gente vai continuar pedindo, porque é super importante para a segurança do paciente. Ótimo. Então, mais alguma dúvida, pessoal? Quem quiser também abrir o microfone agora e perguntar alguma coisa em relação à cirurgia, pré e pós-operatório. Fui rápida, né, doutora? 1 hora. Não, foi bem, foi bem. Pode ser teste de Perguntaram farmácia. aqui também, ô Bruna, se pode ser de farmácia. Aquele de coleta do nariz pode. O suave O nasal ali. suave, não tem Tá. problema. Outra coisa que eu gostaria de acrescentar, que de tudo que tu colocou quanto à nutrição ali, hoje nós fazemos um padrão de nutrição, como tu mesmo salientou, que é super personalizado. Não tem aquela coisa da receita de bolo baseado em 2.000 calorias. Hoje a nossa nutrição, a proposta nutricional que vocês fazem, é muito precisa, e a gente até pode chamar ela de nutrição de precisão, que é Isso. individual, é super individual. Então, não tem receita igual uma para outra. Então, é adaptada à taxa metabólica basal do indivíduo e com os cálculos de valor proteico necessário pelo peso ideal. Então, essa questão tem que ser colocada, que é o nosso diferencial nutricional, que vocês fazem isso, vocês calculam, vocês medem e partem de dados objetivos para calcular uma proposta alimentar. Então, isso Eu, aí é um carimbo nosso, né? eu fiquei pensando na palavra, eu não lembrei para colocar ali, mas eu quis dizer o que que era, né, doutor? Só não lembrei da palavra Não, tu nutrição de disse, precisão. tu disse exatamente isso, por isso que eu estou falando, verbalizando, né? Exatamente. Perfeito, então. Então, pessoal, né, quem tiver dúvidas, tem as nossas redes, né, que vocês podem estar enviando mensagens, o WhatsApp ali do Com também, né, e as meninas, assim que possível, sempre É conseguem importante responder. também salientar, Bruna, que essas reuniões são gravadas e os links estão lá dentro do nosso site. E esse Sim, link é do YouTube, eu vou transformar essa reunião numa gravação, vou transformar depois numa gravação do YouTube e os links vão estar lá dentro. Quem quiser rever a reunião, enfim, ouvir de novo, é só clicar em Item Reuniões, entrar com o seu e-mail e
assistir as reuniões. Tem várias reuniões lá dentro, de vários E também profissionais. eu acho que se colocarem para seguir o seu YouTube, eles ficam recebendo mensagens, né, doutor, de cada atualização, não? Não pode, inclusive no meu WhatsApp, né, que é 99979941. Vou deixar até escrito aqui, podem entrar em contato sem problema. Isso. E no Instagram do Com também tem, né? Sim, o Instagram do Conto tem muita coisa. Inclusive, uma coisa que é importante é ver a última live que teve sobre álcool. Tem muita gente que no pós-operatório está bebendo e bebe, e a gente tem assim muitas restrições à bebida, porque, na verdade, a bebida pode danificar o fígado definitivamente e a pessoa terminar com uma cirrose e até ir para um transplante hepático. Eu sei que tem cirurgiões que não falam isso, porque até sinto muito dizer, mas tenho desconhecimento sobre o metabolismo hepático, e é uma coisa que nosso grupo é muito forte, em estudos hepáticos. Então, lembrar que álcool e cirurgia bariátrica não se dão bem. E também uma coisa que eu acabei não comentando ao longo da reunião, mas é que é importante cada paciente saber que se algum profissional identifica algum detalhe que ele precisa ser ajustado, não é porque a gente é ruim ou não quer que vocês realizem a cirurgia, é justamente ao contrário. Nós queremos que vocês tenham sucesso e que vocês melhorem aquela questão, digamos, o paciente que ele, enfim, vou dar um exemplo aqui, 2 litros de álcool na semana. Ele precisa melhorar isso, ele precisa tirar isso da vida dele para fazer a cirurgia, dando o exemplo do que o doutor acabou de falar. Então, não é porque a equipe é ruim ou a gente é mal, não, a gente quer só o sucesso de vocês, então acaba sendo um fator protetor, né? Estamos protegendo você lá no futuro, e não é um futuro assim, um daqui 2 meses, é o que a gente está pensando, a gente está aqui conversando com vocês nas consultas, nós já está pensando lá 3, 4, 5 anos depois do pós-operatório, né? Então, na constância do tratamento. Acho que encerramos, doutor. Olha, se não houver nenhuma colocação, tanto dos profissionais que estão aí dentro da reunião, quanto dos pacientes, podemos encerrar. Eu não estou conseguindo ver quem está aí, mas... Eu estou vendo aqui, tá a Thaís, tá a Suzane, tá a Simone, tá o Ricardo, tá a agora Márcia, consegui. tá a Michele, tá a Michele Schmidt, tá a Mariluce Menezes, a Karine, a Fernanda, a Bruna, né? O Anderson, a Ana Luísa, a Sim, doutor Alessandra, Motim. né? E eu. Então, gente, acho que eu tirei todas as dúvidas na reunião, né, doutor? Acho que sim. Então, gostaria de agradecer a presença de todos aqui nesse sábado, né, pela manhã. Tenham um ótimo final de semana, um bom início de semana também. E lembrem sempre dos objetivos de vocês, tá? Certo, então, doutor? Tá Até a bom. Bom final de próxima. semana para todos também. Enfim, tchau, Tchau, até a tchau, próxima. gente. A Bom próxima Tchau, vai bom sábado. final ser de na semana. último sábado do mês de fevereiro. Do mês de fevereiro, De não, abril. do mês de abril. Isso mesmo. Tchau, É tchau, isso aí. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, bom Beijo. fim. Bom Tchau. fim de. Bom fim.